Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Te desejo um excelente domingo para você e para toda a tua família e seus amigos. Eu sou o pastor Alex Viana, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Gerizim, em Fortaleza. Eu quero orar com você, aproveitar este domingo, que está sendo uma grande bênção para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus, vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo e glorioso nome. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós queremos te agradecer por este momento, Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias que são manifestas em cada um de nós. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Limpa os nossos lábios, toca com a brasa viva do teu altar e tira toda impureza, Senhor. Assim também na nossa mente, passa o sangue do teu Filho Jesus Cristo e tire tudo aquilo que não vem e não procede de ti, Senhor. Pai, eu te peço que os nossos corpos físicos sejam revestidos com a tua presença, o teu poder e a tua glória se manifestem em nós. Nos dê saúde física, emocional e também espiritual através da tua palavra. É em nome de Jesus que nós cremos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, no verso 17, que diz assim: vou esperar que você abra a sua Bíblia, isso, com a sua família, tá bom? Eu vou ler a minha versão, que é a Nova Versão Internacional, e você lê a que está na sua Bíblia. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como é um versículo pequeno, eu vou pedir para você falar bem alto. Vamos repetir a leitura? Diga assim: daí por diante, começou Jesus a exercer seu ministério e a pregar. E a mensagem dele para a humanidade era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Quando nós estudamos os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, nós descobrimos grandes riquezas. Aliás, eu gostaria muito que você tivesse essa experiência de ler pelo menos os 4 evangelhos do Novo Testamento, que estão inclusos no Novo Testamento. Por quê? Porque nós vamos aprender muitas coisas. A humanidade, quando descobrir o poder da palavra de Deus contido aqui nos 4 evangelhos, vai se tornar melhor. Mas o mais interessante é que nós observamos o tema central da mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós, que continua atual. Está aqui, em Mateus 4,17, uma referência muito clara. Ele diz: arrependam-se, voltem-se, deixem as coisas que não são boas e comecem a viver as coisas boas. Arrependam-se, voltem-se, voltem-se para Deus, voltem-se para o Criador, voltem-se para a essência do amor, voltem-se para a essência do perdão, voltem-se para a essência das coisas que são boas, voltem, dê meia volta, façam um caminho na direção de Deus. Essa é a mensagem central dos 4 evangelhos. Ora, Jesus pregava por toda parte, por todo aquele mundo existente, quando ele exerceu o seu ministério público. Em todos os lugares ele foi, pregando a palavra de Deus, pregando a nova doutrina do amor, pregando sobre perdão, ensinando. E aonde Jesus passava, ao pregar, ao ensinar, ao doutrinar, aconteciam milagres, aconteciam libertações, endemoniados eram libertos, pessoas com doenças incuráveis eram curadas. Por quê? Porque Jesus, Deus, estava ali manifestando a sua misericórdia, curando todos que o procurassem. Por isso eu quero voltar um pouquinho mais aqui à palavra, para trazer para você esse entendimento de que quando nós compreendemos o que está escrito,
não só nos 4 evangelhos, mas em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós viveremos melhor. Você entendeu isso? Quando há compreensão da palavra de Deus, nós vamos viver melhor. E aqui o evangelista Mateus registra no verso 24 do capítulo 7 do seu livro: todos os que ouvem os meus ensinos. Quem é que está falando isso? O próprio Senhor Jesus. Todos os que ouvem os meus ensinos e seguem os meus ensinos são pessoas de juízo. Ele diz assim, são ajuizados. É como um homem que constrói uma casa numa rocha sólida. A chuva cai em torrentes, as enchentes batem, os ventos são fortes, mas aqueles que ouvem os meus ensinos aprendem e ficam sólidos como uma rocha. No verso 26, ele fala daqueles que não ouvem. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são loucos, como um homem que constrói uma casa sobre areia. Quando as chuvas e os ventos vierem e as tempestades baterem na sua casa, ela vai cair e vai fazer um barulho medonho. Está aqui, Evangelho segundo São Mateus, você pode ler aí, capítulo 7, do 24 ao 27. O reino de Deus é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. E durante o exercício do seu ministério público aqui na terra, quando Deus envia o seu Filho Jesus para a terra, e Jesus pisa na terra para cumprir a vontade do Pai Celestial, ele passa 3 anos e meio ensinando como um bom mestre. E tudo que o Senhor Jesus pregava estava contido. O reino de Deus. Por isso, em Mateus 4, 23, quando nós observamos que o percurso que Jesus fazia na terra para ensinar o evangelho do reino, para curar, para trazer libertação aos povos, deve ser observado nos nossos dias. Tudo que Jesus disse, tudo que ele fez estava relacionado com o reino. É a mensagem central de suas pregações e do seu ensino. Arrependam-se, porque o reino está próximo. No último domingo, nós vimos uma manifestação nas redes sociais, onde as pessoas colocavam uma foto normal e depois tinham aquelas fotos alteradas, aquela imagem alterada para um outro gênero. Interessante. Como muitas pessoas que conhecem a Jesus entraram nessa brincadeira, colocando sua foto, sua imagem para mudar o gênero. Uma brincadeira sem graça, uma brincadeira que não agrada a Deus, uma brincadeira que não traz nenhum sentido para a nossa vida, porque nós só nascemos uma vez e nascemos da forma que Deus escolheu que nascêssemos. Eu nasci homem, você pode ter nascido mulher e assim vai, até o final dos tempos, até quando Deus nos recolher. Por isso eu quero chamar a atenção que a questão do arrependimento às vezes está em pequenos detalhes, em pequenas palavras, em pequenos comportamentos, em pequenas atitudes, em pequenos pensamentos. Nós precisamos verdadeiramente ter os 4 evangelhos, o Novo Testamento e toda a Bíblia como uma bússola de Deus para a nossa vida, para todo cidadão que busca o reino de Deus. Deve ter a Bíblia como guia, como a bússola, como um instrumento de Deus para nos afastar das coisas do mundo. Tem coisas do mundo entrando na vida de cristãos de uma forma muito sutil. Pequenos detalhes estão nos afastando de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, mas é tão pequenininho, é um negocinho tão... Deus não vai se preocupar com isso. Mas o pecado, ele traz consequências para a nossa vida e cria uma fronteira, uma barreira entre eu e Deus. Ou seja, o pecado que cometemos nos afasta de Deus. O profeta Isaías, no seu livro, no verso 2 de Isaías 59, ele diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem vocês do rosto dele. Por isso ele não vai ouvir vocês. Por isso ele não os ouvirá. Está aqui o profeta falando, Isaías falando.
E quando nós replicamos, quando nós damos voz ao que está escrito, é Deus falando conosco. Talvez você pense, mas que dureza é essa que Deus tem contra a minha vida? Porque eu sou dizimista, eu sou frequentador da igreja, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu cumpro os meus votos, mas tem coisas que vai muito mais além do que isso que eu citei. Por exemplo, eu tenho buscado a santidade como deveria buscar? A partir do momento que eu sei que algo é errado e eu cometo, ou eu dou vazão, eu replico, eu passo para frente, alguma coisa que não é certa, eu estou sendo conivente com aquilo. Portanto, eu estou transgredindo, eu estou pecando, eu estou me afastando de Deus e estou fazendo com que outras pessoas também se afastem de Deus. Por isso, essa é a barreira que deve ser removida. Este espaço, esses milésimos de segundos, quando nós desejamos alguma coisa que não é certo, cria um abismo profundo entre nós e o Criador. Em Gálatas 13, verso 13 de Gálatas 3 diz: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não vai ouvi-los. Quando Deus criou o homem, Deus buscou no homem um amigo, um filho, um herdeiro. Mas quando o homem escolheu transgredir a vontade de Deus, quando ele peca e ele se distancia de Deus, os propósitos eternos de Deus e seu desejo deixam de ser aplicados na vida do homem. Por isso eu quero te fazer um convite hoje, para que você abandone esses pensamentos que você tem cultivado, para que você abandone esses caminhos por onde você tem andado, para que você não dê mais vazão a palavras que não edificam, palavras que saem da tua boca. Não estou falando de palavrões, não estou falando de palavras torpes, eu estou falando de todas as palavras, porque a palavra tem poder e quando nós verbalizamos a palavra, nós estamos dando vazão e a palavra se cumpre. Por isso eu quero aconselhar pais e mães, avós, avós, a todos os responsáveis na educação de crianças, por favor, liberem palavras de vida para essas crianças e quebrem, em nome do Senhor Jesus, toda a palavra de maldição. Se porventura você tem feito isso, quebre. Quando eu digo assim, você não vai ser nada, a palavra vai se cumprir. Você não é nada, você não significa nada. Sabe de uma coisa? Existem palavras que doem mais do que certas correções de cinturão. Existem palavras que têm tanto poder que destroem tantas pessoas, muito mais do que ações corporais. Muito mais do que esses impedimentos. E eu quero falar que o marido, quando ele lança uma palavra de vida para a sua esposa, ele está gerando vida não só para ela, mas para ele. Mas quando ele transgride isso, quando ele começa, eu vou falar um popular, vou falar aqui no popular, como ele começa a esculhambar a mulher. Mulher, tu é uma jumenta, tu não serve para nada, tu não é isso, tu não é... Pronto, aquilo ali vai se cumprir. Porque e isso também acontece com os homens. Quando a mulher lança palavras de maldição para o seu marido, né? Ah, você não está com nada, você não é nada, não vejo mais beleza em você, isso vai se cumprir. E o final dessas palavras ruins não vai ser um final feliz. Em 1 Timóteo 2, no verso 4, diz assim: o que deseja... Vou ler de novo aqui porque eu me perdi um pouquinho. 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo está falando que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como é que uma esposa, um esposo, conhecendo a verdade, vai lançar palavras que não geram vida? Palavras que não geram expectativas boas. Palavras que não vão contribuir para o seu casamento. São princípios espirituais que estão sendo quebrados. A partir do momento que eu pego a minha imagem, coloco num aplicativo e mudo meu gênero, eu estou dizendo, ai, eu tenho um desejo de ser assim. Você sabe de uma coisa? De que se queixa o homem?
dos seus próprios pecados. E tudo que está guardado dentro de nós vai aparecer, vai se manifestar. Por isso, nunca diga nada que não seja a verdade. Nunca fale nada daquilo que você quer ser. São princípios espirituais que governam o mundo físico, mas, como existem as leis físicas que governam o universo, existem as leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Quando nós transgredimos a vontade de Deus, pecamos e precisamos nos arrepender. E não há nenhuma exceção e nada que compre, nada. Não adianta você falar, não, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo boas obras, eu estou aqui fazendo caridade. Nada disso vai fazer com que o salário do pecado, que é a morte, seja anulado. Só existe algo que pode cancelar, anular o pecado que cometemos. Eu vou chegar lá. Como é que o pecado entrou no mundo? Pela quebra dos princípios divinos. Deus... Paulo fala aqui em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando Adão quebrou o princípio, Adão e Eva quebraram o princípio divino de obedecer a Deus e desobedeceram ao Senhor, eles deram lugar para que as coisas saíssem do controle, da vontade, não do controle de Deus. As coisas saíssem do trilho, da vontade do Senhor. Deus gostaria muito que o homem fosse obediente, amigo, companheiro, herdeiro de tudo. Mas o homem desobedece a Deus. O pecado entrou no homem, entrou no mundo. O primeiro Adão inseriu o pecado para toda a humanidade. Mas o pecado teve fim quando o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, vem ao mundo. Eu quero explicar isso aqui para você um pouquinho melhor. Com o pecado, o homem ficou sem comunhão com Deus. E ele tornou-se condenado. Mas Deus tem um plano muito superior à condenação do homem, que é o plano de redenção, o plano de resgate, um plano de restituição, um plano de filho. Quando eu me arrependo, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz a ponte, Ele religa o homem com Deus. Só Jesus tem o poder de nos religar com o Pai Celestial. E quando isso acontece, eu me torno co-herdeiro do trono de Deus. Em Cristo Jesus, eu me torno uma pessoa reabilitada a ter a comunhão com Deus, reabilitada a me apresentar diante de Deus, reabilitada a viver todas as promessas de Deus. Eu não sou mais o velho homem, a velha criatura, com os velhos desejos e vontades. Quando eu falo em vestes novas, eu estou falando de atitudes, é uma metáfora, não é a roupa que eu visto externamente, mas é o que há dentro de mim e é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Por isso eu quero chamar a atenção que todo o nosso desejo deve estar voltado para agradarmos a Deus. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nos tornemos santos. Em 1 de Pedro 1, do 14 ao 16, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos, porque vocês também em tudo o que fizerem sejam santos. Por quê? Porque Ele é santo, o nosso Deus é santo. Se pecamos, nós estamos negando o seu amor. Se rejeitamos o pecado, nós estamos desejando, querendo que o Senhor faça uma grande obra, quebrando toda a maldição e nos trazendo todas as suas bênçãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Somente Deus, só Jesus, nos liberta do pecado. E é preciso reconhecer que sou pecador e confessar os meus pecados. Por que sou pecador? Porque transgrido os ensinos,
porque não faço a vontade de Deus, porque sou desobediente e teimoso, porque sou aquele que escolhe o que quer viver, porque sou aquele que não tenho nenhum temor de Deus. Quando Adão perdeu o temor de Deus, ele ouve Eva. Ele deixa de ouvir Deus para ouvir a sua ajudadora. E ele cai. E olha só, os dois pecaram. Os dois pecaram. E destituídos da glória de Deus eles foram. Mas Jesus é o único que nos traz vida. Por isso, Adão influenciou a humanidade, transformando toda a humanidade em pecadores. Mas o último Adão, Jesus, nos influencia para sermos transformados e nos tornarmos justos. Em Colossenses 1, do verso 13 ao 14, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que Jesus fez por mim diante do diabo. Eu te convido a você acompanhar essa ministração, porque daqui a pouco, às 7 da noite, nós vamos dar sequência a palavra de Deus sobre esta nova série que nós estamos exibindo na plataforma digital da Igreja Presbiteriana Gerizim, Lugar para Chamar de Casa. A série é Eles Não Entenderam Nada. Adão não entendeu nada, Eva não entendeu nada. Todos que estão em pecados não entenderam nada. Mas eu quero falar de algo muito poderoso na sequência da ministração desta palavra. E eu quero convidar você para estarmos juntos às 7 da noite. Querido e eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus que todos possam estar conosco neste dia, Pai, ouvindo e mergulhando no teu entendimento, na tua palavra, e através do Espírito Santo que nos revela todas as coisas, nós possamos crescer e mudar o eixo daquilo que estamos vivendo hoje. Ou seja, Senhor, se eu estou vivendo algo que não é bom para mim, mude, Pai, me ajude a mudar o eixo e me ajude a voltar para o caminho certo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui às 7 da noite, na plataforma digital da Igreja Presbiteriana Gerizim, Lugar para Chamar de Casa. Shalom Adonai. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Um esvazio de mim, um esvazio de mim.